Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos do Botequim Virtual. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje aqui numa semana em que, nesse último domingo, nós lembramos com uma certa tristeza, né, o AI-5, e, por outro lado, também, essa data triste da nossa história gerou uma união de todos em torno do resgate da democracia, né? Então, as mais variadas correntes se uniram para isso. E talvez a gente esteja vivendo algo parecido nesse momento. Pessoas de várias correntes ideológicas, vários pensamentos políticos, unidos contra o que nós estamos assistindo aí, né? Provavelmente seremos os últimos a tomar a vacina. A prevenção contra essa epidemia aqui no Brasil foi muito mal conduzida, os critérios do Ministério da Saúde não muito profissionais. Então, para marcar o dia e a semana em que nós estamos recebendo aqui uma pessoa que, se eu for apresentar o currículo, a gente vai perder o programa inteiro, pela importância e pela vasta contribuição dele ao jornalismo, não só ao jornalismo. É um escritor com muitas obras importantes, que é o José Augusto Ribeiro, né? Começando pelo último livro, que é a Era Vargas, uma trilogia em que ele conta com riqueza de detalhes. Ele trabalhou com Tancredo Neves, que passou também para ele muitas informações. Ele tem um livro sobre Tancredo Neves. Vocês podem, inclusive, adquirir e consultar na internet. Vocês têm na Amazon e em vários canais pela internet vocês podem adquirir os livros do Zé Augusto, tá? Então, a gente dá as boas-vindas ao Zé Augusto, agradece muito a entrevista que ele está nos concedendo e seja bem-vindo, Zé Augusto. Então, seja bem-vindo, Zé Augusto. É uma honra tê-lo aqui conosco. E a gente já começaria perguntando como é que você, com a sua experiência no convívio, tanto no jornalismo quanto na política, como é que você está vendo esse momento que o Brasil está passando? Olha, aqui ainda não começaram os reflexos do que aconteceu ontem nos Estados Unidos, que foi a confirmação pelo Colégio Eleitoral da vitória do Joe Biden sobre esse gangster Donald Trump. O Biden já tinha tido mais 7 milhões de votos a mais que o Trump no voto popular, mas ainda dependia do Colégio Eleitoral, coisa que normalmente não acontece, mas o Trump tentou montar o que equivaleria a um golpe de Estado, só que lá, como não dá para botar os tanques na rua, eles usam outros recursos, né? Recursos que foram, por exemplo, usados aqui na eleição do Bolsonaro, negócio de fake news, essa coisa toda. Então, hoje, o Trump ainda não reconheceu a derrota, mas no governo dele, alguns auxiliares dele já estão entrando em contato para formar uma equipe de transição. Ele está ficando cada vez mais isolado. Ontem se demitiu o ministro da Justiça dele, que entre a eleição e o dia de ontem estava encarregado dos maiores golpes judiciais, pedido de recontagem, ameaça até aos membros do Colégio Eleitoral, essa coisa toda. E ontem à noite eu vi numa reportagem da CNN, da americana, né, porque a daqui é outra coisa. Os ratos estão abandonando a Casa Branca como outros ratos abandonam o navio na hora do naufrágio. O repórter constatava que a Casa Branca está ficando vazia, como uma cidade morta, né? Isso ainda não bateu aqui,
né, o Putin, o primeiro-ministro, o presidente da Rússia, já cumprimentou o Biden pela eleição, dizendo que está pronto para o diálogo. O Bolsonaro ainda... o Bolsonaro é o último ato em serragem, como se dizia antigamente. O Trump já está permitindo que os auxiliares participem de atos de transição com o presidente eleito. Nós aqui somos o único que ainda não reconheceu que o Trump perdeu, talvez pretenda oferecer asilo político ao Trump, seria até uma atração turística para o Brasil num tempo de tanta penúria, né? Mas, enfim, isso vai ter reflexo aqui, porque o que está acontecendo? O Bolsonaro briga toda hora com a China, está se isolando da China, o maior parceiro comercial do Brasil. O Trump perdeu nos Estados Unidos. E o outro amigão dele no plano internacional é o Modi, aquele primeiro-ministro da Índia, que foi eleito graças às maquinações do Steve Bannon. Pois bem, o Modi aproveitou a pandemia, isso infelizmente a mídia brasileira não divulgou, acho que não saiu nenhuma notícia por aqui. Eu acompanhei pelo Guardian de Londres. O Modi aproveitou a pandemia para pôr em vigor uma legislação com a qual ele pretenderia modernizar a economia agrícola da Índia. Só que os produtores agrícolas, que não parecem ser trabalhadores sem terra, eu acredito que a pequena propriedade seja muito disseminada pela China. Os pequenos produtores agrícolas fizeram um movimento, no sábado estavam cercando a cidade de Nova Delhi, a capital do país, imagina, num país de mais de 1 bilhão de habitantes, em que pelo menos 400 mil pessoas, o dobro da população brasileira, se ocupa de atividade rural, isso não é notícia aqui no Brasil. Estavam cercando a cidade de Nova Delhi e, de repente, ia faltar alimento. Acho que ainda a coisa não avançou, mas, de qualquer maneira, o que registra é que esse é o primeiro domínio do Modi. Então, a situação no sábado era essa, não sei agora o que vai acontecer de novo, ainda não pude ver hoje. Perfeito. Agora, com essa nossa imprensa, né, você mesmo ressaltou que esse tipo de coisa não é notícia aqui no Brasil, né, é um fato super relevante, né? E foi divulgado nesse fim de semana uma outra pesquisa em que o Bolsonaro mantém a aprovação popular, né? Mantém uma aprovação baixa, né? Mantém uma aprovação baixa. Né? Mas de qualquer maneira, são 37%. E numa outra pesquisa, não sei se numa outra pergunta da mesma pesquisa, 54% disseram que ele não tem culpa pela mortandade causada pelo coronavírus. Exato. Ele está mantendo, né? Enquanto aquele auxílio emergencial está em vigor, ele se sustenta. Vamos ver, depois de janeiro, o Paulo Guedes não vai deixar renovar esse auxílio, vamos ver o que acontece. De qualquer maneira, entre o Bolsonaro se ferrar e a situação dos pobres melhorar, eu fico com a situação dos pobres. Eu não estou numa cruzada contra o governo. Exato. Randolfo, quer perguntar? Vamos lá, já. Ao longo da sua vida profissional, você teve a oportunidade de conviver com várias mudanças políticas nesse país, certo? Getúlio, por exemplo, ele foi considerado um grande governante, apesar de 15 anos de ditadura sob seu comando. A passagem dele de Dutra para ele foi simbólica. Nessa época, eu me lembro, eu tinha quase 10 anos, e me colocaram em cima de um caminhão para gritar petróleo é nosso, coisa da Petrobras, da existência da Petrobras, que Getúlio já defendia e o Dutra era contrário. O Getúlio criou o BNDES, criou a Petrobras, e como é que você...
como é que você vê? Você participou intensivamente durante a ditadura. Quando a gente fala em AI-5, o pior presente de Natal que eu já tive na minha vida. Então, eu queria saber de você o seguinte: como é que um presidente como esse, que tem uma postura ditatorial, consegue montar um gabinete, todo ele militar, e fica falando que isso foi fruto da sua vivência militar? Ele praticamente foi expulso do Exército. Olha, em primeiro lugar, na Casa Civil já foi, no período da ditadura, ocupada por um militar, o general Golbery Costa Silva, que já estava, pelo menos já estava na reserva, né? Agora, nunca, em governo nenhum da era militar, houve uma tal presença de militares no governo. Nunca tivemos um general ministro da Saúde, né? Agora, você pergunta como é que nós podemos contestar isso tudo que está acontecendo. Eu acho que nós, como podemos contestar, como contestamos no período da ditadura, aproveitar as oportunidades, né? E falar de maneira inteligível, né? Eu acho que hoje muita gente talvez nem saiba dessa coisa do Trump nos Estados Unidos, não sabe do que está acontecendo na Índia, não sabe do que está acontecendo na China, mas eu acho que quando desaparecer esse auxílio emergencial que vinha sendo pago, a popularidade do Bolsonaro vai cair. Embora ele tenha uma retaguarda religiosa, dando sustentação a uma revolta popular que foi manobrada contra o Lula e contra a Dilma, né? E resultou, inclusive, na eleição do Bolsonaro, com técnicas sofisticadíssimas de uso das redes sociais e da TV. Quer dizer, nós só descobrimos que o Steve Bannon tinha articulado as coisas aqui depois que o Bolsonaro, hoje já estava no segundo turno, né? Enganaram o eleitorado brasileiro com aquela onda de fake news, de kit gay, até uma madeira erótica. Quer dizer, exploraram uma coisa que é muito profunda nas pessoas menos informadas, que é o sentimento familiar, a coisa do medo da pedofilia, os medos em geral, né? Isso vem de longe. Vem, por exemplo, da falta de pluralidade na nossa mídia. Nos Estados Unidos, eles têm 3 grandes redes de TV aberta e tem do lado centro-esquerda a CNN, do lado da direita tem a Fox. E na competição com as outras redes, a Fox foi obrigada a reconhecer a derrota do Trump. Isso aqui, se o Jornal Nacional não quiser reconhecer futuramente a derrota do Bolsonaro, o que nós vamos fazer? Quer dizer, foram precisos 20 anos para acabar a ditadura, né? Não creio que vão ser precisos 20 anos para acabar com a situação atual do Brasil. Eu acho que ela, se puder se estender muito, vai se estender até a eleição de 2022. Né? Então, amigos, estamos de volta. Lembrando que você que quer ouvir nosso programa, quer inclusive participar com sugestões, não deixe de se cadastrar no nosso blog, botequimvirtual.com, e se inscrever no nosso canal do YouTube, Botequim Virtual 2020. É muito fácil. Clica lá, primeiro dá um like, uma curtida, e se inscreve, depois clica no sininho também, que nós vamos te informar toda vez que tivermos uma novidade e um novo programa, ok? Prometemos que não vamos ficar lotando a sua caixa de mensagens, não. É só avisar quando tem novidade mesmo, tá? Mas o Zé Augusto falava sobre a desinformação total que nós estamos vivendo, né? Os pastores falando que a vacina vai dar câncer, vai dar AIDS e tal. E a gente teme muito, né? Até que o povo acorde, o que eles vão conseguir destruir, como é o caso da Petrobras, já está em processo avançado de desmonte. Então, Zé Augusto, você dizia isso, né? É um perigo mesmo, né? Esse poder da religião interferindo na política, não? Olha, eu acho que a religião foi instrumentalizada, foi usada
para atender a propósitos que não são nada religiosos. Né? Existe um pastor evangélico, não sei se chega a ser de esquerda, mas é um homem avançado, um homem esclarecido, Ariovaldo Ramos, que há tempos atrás, na campanha eleitoral, ele fez belas exposições explicando o que vem a ser a nova invenção dessas igrejas fundamentalistas, a teologia da prosperidade. Né? Se transformou também a teologia em mercadoria, né? A religião em mercadoria. E consiste no seguinte: se você, sei lá, obedecer direitinho, coisa e tal, Deus não vai te recompensar com uma vida eterna, vai te recompensar na vida atual. Né? Essa coisa se espalhou, é o que, me parece, sustenta o crescimento dessas igrejas evangélicas fundamentalistas. Né? Então, são vários instrumentos que foram mobilizados a serviço do que? A serviço dos poderosos econômicos, a serviço do dinheiro, a tal ponto que todo ano a Oxfam, aquela ONG ligada à Universidade de Oxford, que trata dos problemas da fome no mundo, publica um relatório às vésperas daquele Fórum Econômico Mundial de Davos, denunciando os avanços da concentração de renda no mundo. Num desses relatórios, há 2 ou 3 anos atrás, não me lembro com certeza, dizia o seguinte: numa humanidade de 7 bilhões de pessoas, metade da riqueza produzida por essas 7 bilhões de pessoas é controlada por menos de 70 indivíduos, 60 e poucas indivíduos, pessoas físicas. Esses banqueirões, esses bilionários aí, ora o mais rico é o Bill Gates, ora é o cara da Amazon, ora não sei se é aquele sujeito do Facebook, que mobilizou o Facebook para fazer a campanha do Trump. Né? E a gente aqui está travando diálogos familiares, cumprimentando pelo aniversário, não sei o quê, via Facebook, sem saber que a nossa presença no Facebook está fazendo o jogo do Zuckerberg, que era um dos caras do Trump, do Steve Bannon, nesse esquema todo. Quer dizer, vai demorar um pouco para essas coisas serem esclarecidas, não sei se não tem dúvida. O fato é que, por exemplo, o mais poderoso deles acaba de ser derrotado, né? Não só numa eleição, como na tentativa de anular essa eleição. Sim, a gente teme realmente o impacto dessas medidas que estão sendo tomadas agora, né? E quanto tempo poderemos reverter essa situação. Eu sei que o Rodrigo quer perguntar, a Alana também, mas eu vou provocar primeiro o Hélio, porque o Paulo Guedes, o ministro todo-poderoso aí do Bolsonaro, né? Ele tem uma visão da economia que é extremamente danosa para países em desenvolvimento. E a gente sabe que você acompanhou muito do relacionamento do presidente Roosevelt com o Getúlio, né? E você mesmo me informou que o Roosevelt chegou a pensar em criar uma Petrobras. Pô, é verdade. Né? E uma Petrobras americana. Isso tem tudo a ver com o que a gente conversa aqui sobre a proposta de desenvolvimento para o Brasil. Essas ideias de desenvolvimento estão sendo enterradas. Então, Hélio, faça a sua pergunta aí, porque eu sei que você está ansioso aí para perguntar para o nosso amigo Zé Augusto. Isso aí. Prazer falar com você, Zé Augusto. Obrigado. E eu estou reclamando aqui que um dia da sua presença, eu acho que a expectativa é tão grande que a gente interrompeu a conexão. O nosso trabalho mental interrompeu, que deveria ser uma entrevista de 2 horas. Eu não tenho dúvida que a minha conexão é muito pior que a de vocês. Bom. Então deve ser isso, uma pena. Então, deixa eu entrar logo no assunto para a gente, porque o tempo voa aqui dentro, né, da nossa live. Nosso botequim é tudo muito rápido. Então, vamos lá. Eu não fico assustado com nada do que está acontecendo.
Para mim, essa coisa começou quando a gente descobriu o pré-sal, tá? E no ano do pré-sal, 2007, logo depois, 2008, 2009, nós ainda por cima, nós utilizamos os nossos bancos públicos para controlar a crise de 2008, e foi um sucesso. O crescimento de 2009 foi 0%, 2010 foi 7,5%, um número que a gente não lembrava disso só nos anos 70. Então, nada disso me assusta, isso é um projeto de desmanche, eu vejo isso com muita tristeza, um projeto de desmanche. Paulo Guedes ele está para isso, ele não é essa ignorância toda diante de um mundo que está todo mundo gastando dinheiro a rodo, os estados todos gastando dinheiro a rodo, e ele cortando tudo. Isso é o projeto dele de desmanche. O projeto do Bolsonaro, também dos militares, também é isso. É retroceder para uma colônia de exploração. Eu queria que o senhor me explicasse como o senhor vê todo esse período desde 2010, assim, em poucas palavras, evidentemente. Desculpe a pergunta longa. Obrigado. Olha, infelizmente, a presidente Dilma cometeu um equívoco terrível quando foi reeleita, que foi convocar aquele Joaquim Levy, conhecido como Joaquim Mão de Tesoura, no Ministério da Fazenda. A primeira eleição que ela disputou foi a eleição presidencial. Ela não tinha a experiência anterior que o Lula tinha, por exemplo. O Lula foi candidato a governador de São Paulo em 82, foi candidato a constituinte em 86, foi candidato a presidente em 89, candidato de novo em 94, em 98. Então, quando chegou, em 2002, chegou a ser eleito, o Lula sabia o caminho das pedras. Infelizmente, a Dilma não sabia, enquanto ela foi orientada, ela se deixou orientar pelo Lula, foi tudo bem, né? Mas ela perdeu popularidade, perdeu base política, e isso facilitou o impeachment dela, que teve um único objetivo: entregar o pré-sal para as multinacionais. Esse foi o objetivo, né? Nós estamos até hoje tentando explicar isso, né? O Lula vai botar o Lula na cadeia, 500 dias na cadeia, para não poder ser candidato a presidente, né? Então não vai ser fácil, vai ser mais difícil até do que a gente se livrar da ditadura militar, porque na ditadura militar havia pelo menos uma intenção que era patriótica, equivocada, mas patriótica. Tanto que no regime militar não se fez nada contra a Petrobras, se fez muito a favor da Petrobras. Foi o Geisel que levou a Petrobras para a Bacia de Campos, que foi a ponta de lança para o pré-sal, né? Então, a coisa, a partir da descoberta do pré-sal e da capacidade que a Petrobras demonstrou de conduzir a coisa do pré-sal, né, foi que abriu os olhos dele lá: olha, precisa tirar esse pessoal daí. Agora, o negócio de tirar esse pessoal daí não foi a primeira vez que aconteceu. Tentaram tirar o Getúlio com a Revolução Constitucionalista de 32, que não era constitucionalista coisa nenhuma, porque a Constituição já tinha sido convocada. Derrubaram o Getúlio em 45. Derrubaram o Getúlio em 54, mas ele virou o jogo com esse suicídio, né? Depois impediram eleições diretas várias vezes, porque o Brizola ganharia. Quando não foi mais possível, derrotaram o Lula 3 vezes. Afinal, o Lula conseguiu, chegou lá, veio o pré-sal, que eu acho que foi a maior realização do governo dele, vivemos programas de inclusão social, e esse pessoal, Paulo Guedes e Caterva, não podia tolerar isso, porque à medida que você executa políticas de inclusão social, que você tira milhões de pessoas da miséria, essas pessoas vão querer sempre mais, vão querer mais direitos, vão querer mais salário, vão querer melhor emprego, vão querer melhor habitação, e não essa infâmia das favelas, que é a maior responsável pela difusão do coronavírus entre nós, e que sequer foi debatida na campanha da eleição municipal, né? Então, você percebe
pela desorientação do Paulo Guedes, você percebe nos Estados Unidos, pela perturbação mental do Donald Trump, né, que as coisas em escala planetária estão chegando a um ponto crítico. A concentração de renda foi a tal ponto que um bilionário como George Soros, né, que não é bobo, é muito inteligente, né, lançou aquele movimento de bilionários patriotas, que está pedindo que o governo crie impostos sobre grandes fortunas. Não é o Suplicy que está pedindo isso, é o George Soros que está pedindo. Ou seja, é um ponto crítico na evolução da história mundial. Vamos ver agora o que acontece, darem o Trump para fora da Casa Branca. Vamos ver. Sim. Rodrigo, quer perguntar? A Alana não perguntou, né? A nossa representante das mulheres. Eu queria até pegar carona aí na pergunta, aí na resposta do Zé Augusto. Esse programa de privatização do Paulo Guedes, ele vai colocar o Brasil de volta à colônia americana? O que você acha disso? Vai entregar as nossas empresas para os americanos, fundos americanos? Eu acho que já voltamos a ser colônia. Já voltamos. Né? Por exemplo, o Brizola, quando voltou do exílio, em 79, começou a falar nas perdas internacionais da economia brasileira. Foi ridicularizado, foi uma coisa desumana, fizeram para não discutir as teses que ele levantava. Agora, a luta contra as perdas internacionais tinha começado com a Revolução de 30, com as medidas adotadas pelo presidente Getúlio Vargas, por exemplo, a primeira e única auditoria da dívida externa que se fez no Brasil. Então, como é que eu vou dizer? Cada vez que o Brasil avança, com Getúlio, depois com Juscelino, depois com Jango, né, vem uma coisa em sentido contrário, derrubar o Jango. Mas o governo militar, em 20 anos, não mexeu com a Petrobras, porque os militares formados nas academias militares e os seus oficiais generais formados nas escolas de guerra sabem que petróleo não é commodity, petróleo é estratégico, petróleo é questão de segurança nacional. Né? O que se tenta fazer hoje é vender, sugerir que petróleo é uma mercadoria igual a qualquer outra e que melhor entregar para o americano, deixa lá, isso aqui, né? E essa coisa se espalhou por essa grande mídia cúmplice desse processo, né? E eu acho que até hoje aquelas teses do Brizola sobre perdas internacionais estão válidas. No momento em que a Petrobras resolve vender suas refinarias, ela está entregando às multinacionais compradoras das refinarias o poder de fixar o preço dos combustíveis, o poder de controlar os caminhoneiros, que já estão berrando de novo. Já começou outro dia, aquele líder deles ameaçando com a greve, não é? Porque a cada ação, naturalmente, corresponde uma reação em sentido contrário. No caso dos caminhoneiros, é um ato de resistência, né? Que querem agora alterar até a legislação sobre portos, que aparentemente não tem nada a ver com estrada, mas querem alterar a legislação sobre portos para permitir que empresas armadoras controlem os fretes terrestres. A mercadoria desembarca do navio, vai ser transportada em caminhão, eles querem controlar os lucros do caminhão, meu Deus. Não tem limite esse processo de concentração de renda. Uma hora vai estourar. Uma hora vai estourar. Sim, o Hélio toda semana fala dos nossos artigos, hoje ele não falou, né? Justamente a gente ressalta que essas perdas internacionais são um grande impedimento para as políticas de desenvolvimento interno, né? de gasto público e tudo, devido às imposições do capital externo, quando você fica dependente dele, né? Eles impõem mesmo as medidas que eles querem, de austeridade e outras mais, privatizações e tal. Rogério,
Rogério, diga aí. desculpe interromper. Toda vez que o Zé Augusto Ribeiro falou de perdas internacionais, eu fiquei assim, ó. É verdade, é verdade. Mas eu vou passar agora para o Rodrigo, Cavalheiro Rodrigo, que gentilmente esperou a Alana fazer a pergunta dela, né? Vai lá, Rodrigo. Vamos lá. Zé Augusto. Pode dizer. Zé Augusto, o senhor começou falando do mau exemplo americano de o presidente Trump tentar até o fim se agarrar ao poder. Numa perspectiva do Brasil, do Bolsonaro, que gosta de copiar os exemplos do Trump, tentar a mesma coisa em 2022, como o senhor vê uma luta democrática para manter a institucionalidade em 3 pontos? Um é esse poder que o Bolsonaro tem sobre certa parcela da população violenta e religiosa. O outro é a educação estando completamente sucateada, ou seja, as pessoas com pouco poder, mesmo de direitos e luta por esses direitos. E o terceiro, que o senhor citou ainda há pouco, são as eleições municipais. Parece que nas câmaras municipais teve uma certa renovação com diversos atores da sociedade, notadamente gênero, raça, novas representatividades detendo poder local. Você acha que dá para fazer uma frente a uma tentativa do Bolsonaro não sair do poder, caso perca em 2022? Olha, o Trump tentou e não conseguiu. Aqui a maneira de tentar conseguir de novo vai ser o negócio das fake news, né? As pesquisas, de fato, apontam o Bolsonaro um candidato naquilo em que a situação atual pode se inspirar naquilo que foi a luta contra a ditadura. A luta contra a ditadura consistiu em a oposição, a sociedade civil, aproveitar as oportunidades que surgiam, né? Houve um momento em que, em consequência daquele pacote de abril do Geisel, ele teve que oferecer como compensação que fosse reduzido o quórum para aprovação de emendas constitucionais. Em razão disso, foi possível, por uma emenda votada no Congresso, estabelecer a eleição direta de governador, que aconteceu em 82. Ora, uma vez eleitos pelo voto direto de governadores, era inevitável que começasse o movimento pela direta já para presidente. E foi o que mobilizou o país, porque isso todo mundo entendia, né? Nem todo mundo, não vamos querer que todo mundo entenda hoje o processo das perdas internacionais, né? Mas o coronavírus é uma coisa que está conhecida por todo. A supressão do auxílio emergencial, uma coisa que todo mundo vai saber e vai sentir no próprio bolso, né? A pessoa vai chegar no fim do mês e dizer, esse mês não vai entrar no tostão do governo, como é que eu vou comprar comida, como é que eu vou pagar o aluguel, né? Então, eu acho que a oposição tem que aproveitar as oportunidades, tendo como meta, naturalmente, botar fim à era Bolsonaro. Essa é a meta. Então, por exemplo, no momento está uma discussão meio bizantina sobre a eleição do presidente da Câmara. Eu acho que é uma boa oportunidade para infligir uma derrota a Bolsonaro, né? Ainda que o próximo presidente da Câmara não tenha muita possibilidade, nem se sinta com força suficiente para mandar abrir o processo de impeachment que tanta gente já requereu no Congresso Nacional. Aproveitar a oportunidade. Perfeito. Andolfo, você tem que abrir o seu microfone. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, sim. Uma coisa que me preocupa, essa questão de manutenção do poder do Bolsonaro, é que, na minha opinião, ele está fazendo alguma coisa bem parecida com a ditadura. Ele está criando sua milícia. Esse último decreto isentando de imposto quem compra arma do exterior é um indicativo disso.
No tempo da ditadura, as forças constituídas, elas se desfiguravam, eram verdadeiros milicianos que prendiam. Eu fui abordado várias vezes, entrei em carros que não estavam identificados como de carro de segurança e de coisa nenhuma, certo? Isso está me deixando extremamente preocupado. Como é que você vê essa possibilidade? Olha, o decreto sobre a isenção de impostos para a arma foi suspenso por decisão tomada no Supremo Tribunal, imagina por quem? Pelo ministro Fachin, que foi o condutor da Lava Jato no Supremo, né? Então, o decreto está suspenso até um julgamento definitivo pelo plenário. É claro que o objetivo, o Bolsonaro, eu me lembro quando ele visitou aquela fábrica Taurus, no Rio Grande do Sul, acho que recém-eleito, ele olhava assim para aquelas armas que foram expostas para ele e dizia assim, aquela paixão por armas e tal. É uma coisa infantil, né? Você, quando é criança, brinca de bandido de mocinho, se ganha de presente no Natal um revólver que tem uma espoleta que faz um barulhinho, coisa e tal. Essa coisa ficou na cabeça dele, ele não evoluiu, né? Então, tem a paixão pelas armas e, com isso, ele está financiando milícias com as quais já pretendeu se manter no poder. Acho que ele não vai conseguir levar isso muito longe, porque você vê, os comandos militares estão silenciosos, né? Os comandos militares, né? Quem está falando são esses generais que ele põe no governo e estão exercendo funções civis, né? Eu acho que as Forças Armadas estão sendo trabalhadas por dentro. É claro que, para elas, os militares da atual geração, formados como foram formados, é difícil aceitar o Lula, né? Mas já aceitaram uma vez e tiveram uma ótima convivência com o Lula. Depois foram envenenados, tá? Como tanta gente foi a ponto de o Bolsonaro vencer com quase 10 milhões de votos de diferença, né? Mas nos Estados Unidos, as instituições acabam de dar uma prova contundente, indiscutível, de sustentabilidade. O Trump tentou tudo, né? E, de repente, governadores republicanos atuavam contra ele, confirmavam a recontagem de votos que davam a vitória do Biden. A história dessa eleição americana ainda não foi contada no Brasil, mas o que aconteceu lá foi muito grave. Inclusive, havia temas que não deveriam estar numa campanha eleitoral e estavam. Houve um daqueles pastores radiofônicos americanos, daqueles radicais, que no início da campanha disse que a questão do aborto poderia determinar não só o resultado da eleição, como até provocar, precipitar uma nova guerra civil. Imagina uma guerra civil por causa do aborto, né? Mas, enfim, isso foi dito, né? Quem teve a oportunidade de ler, leu e ficou sabendo disso, né? De modo que, não sei, eu ainda confio que as instituições sobrevivam, que o Bolsonaro não tenha condições de tentar um golpe militar, né? Não sei se ele está pensando nisso. Agora, ele ser eleito, pode ser eleito, não há dúvida, porque nós não temos as condições que tiveram os americanos de ser esclarecidos para, nas urnas, derrotar o Trump por uma diferença de 7 bilhões de votos, né? Então, nesse sentido, eu não sou pessimista, não. Mas então eu vou deixar a última pergunta para o Randolfo, para a gente encerrar nosso programa. Zé, você falou da BI. O Pagé, a gente tem entrado em contato com ele. Com o desmonte da categoria sindical dos trabalhadores, você, que tem como Getúlio uma imagem de profissional, eles conseguiram acabar com o Ministério do Trabalho. Nós não temos mais representatividade sindical dos jornalistas. E a ABI, quer queira, quer não, ela vai ser a entidade de força da categoria. O sindicato já esteve hospedado lá do Giral, você lembra dos anos 60, que a gente ficou lá algum tempo, dentro da ABI. Então, eu queria saber de você, como é que você viu esse desmonte
esse afastamento do poder do trabalhador no contexto das discussões gerais da sociedade? Olha, eu acho que o Bolsonaro aproveitou o momento da posse, foram dizer para ele, e ele incluiu na medida provisória que reorganizou a estrutura ministerial, ele aproveitou e delegou as funções do Ministério do Trabalho, ora para o Ministério da Economia, para o Ministério da Justiça e para outros órgãos, né? Desde antes, eles vinham sabotando o movimento sindical. Desde que uma das razões da derrubada do Jango em 64, e eu trabalhava no governo do Jango, exatamente no Ministério do Trabalho, é que o governo do Jango estava permitindo o funcionamento de uma central sindical, né? Era o CGT, Comando Geral dos Trabalhadores. Surgiram pactos do CGT com o movimento estudantil, com o movimento camponês, houve até o movimento dos intelectuais. Então, era preciso acabar com aquilo, porque estava mobilizando a sociedade inteira em favor da reforma agrária e das outras reformas de base. Então, o governo militar não extinguiu o Ministério do Trabalho, mas capou o poder dos sindicatos. E a luta toda, essa luta toda em torno do imposto sindical, né, ela me foi definida com muita clareza por um empresário de São Paulo que disse: vai ser ótimo acabar com o imposto sindical, que o sindicato não tendo mais recurso financeiro, eu vou controlar o sindicato dos trabalhadores da minha fábrica, eu vou financiar o sindicato dos trabalhadores da minha fábrica. Então, na época, o governo militar agiu com inteligência. O governo do Bolsonaro agiu com o taco, no base do prêmio de arrebento. Então, né, o movimento sindical está podendo fazer muito pouco, né? Acabaram, por exemplo, com o reajuste do salário mínimo acima da inflação, que era a grande medida nas sociedades capitalistas de você promover alguma forma de inclusão social. Quer dizer, eles não sabiam agir com inteligência, agiram na base do tacato, mas agiram, e a consequência foi igual. Perfeito. A gente lamenta ter que encerrar o programa. Eu gostaria muito de conversar com o Zé Augusto sobre o relacionamento soberano do Getúlio com o presidente Roosevelt, as próprias políticas do presidente Roosevelt para tirar a economia da crise, que hoje poderiam ser muito úteis e, no entanto, são bloqueadas. A questão da transição lá, quando tentaram derrubar o Jango, né? O Brizola teve um papel decisivo, mas o Tancredo também teve um papel muito importante. O próprio governo Jango, cujas reformas foram meio abortadas, né, pelo golpe militar. Mas a gente já convida o Zé Augusto para uma próxima oportunidade. Ele já se sinta frequentador do nosso botequim. A gente lembra... Após a posse lá nos Estados Unidos, que aí já tem um dado comparativo. Perfeito. É um bom gancho. E diga, Hélio. Já propõe o José Augusto Ribeiro II. Isso. Se Deus quiser. Já marca. Já deixa marcado. Beleza. O Randolfo deu uma boa dica aí, né, na posse. E a gente lembra também ao nosso público, não deixe de curtir, dar o like lá no nosso canal, se inscrevam, clica no sininho, que aí vocês vão ser avisados sempre das novas entrevistas e outras novidades, nossas promoções que virão por aí. E visitem o nosso blog, botequimvirtual.com. Lá vocês podem também se inscrever e receber as informações por e-mail, tá bom? Gente, muito obrigado, Zé Augusto, muito obrigado aos colegas e até a próxima. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.